ali a abertura, nós temos a abertura de sítios ativos para neurotransmissores. Significa que uma pessoa abalada, afetada, estressada, não é? Uma pessoa dessa maneira, com alterações comportamentais de uma conjuntura social, né, devido a exposições a fatos sociais marcantes, ou a talvez a alterações do psique de base, leva ao que? A hiperexcitação de ciclos receptores ali de neurotransmissores, receptores neuroquímicos, receptores principalmente dopaminérgicos. Então essas áreas interativas do grupamento anterior são áreas dopaminérgicas. Parou para pensar que um indivíduo com depressão ou com angústia ou com ambos, desde depressão maior, menor ou patologias associadas, ele sempre pensa muito e pensa demais, a cognição acelerada, disso depende as características de acoplamento nos sítios receptores da dopamina. Diferentemente daquele que leva a vida, como digamos, em outras palavras, coloquialmente, como leva a vida na flauta e não sofre. Esse indivíduo tem uma situação não muito abastada para conexões neurais cognitivas, mas em detrimento a isso vive muito bem por conta da liberação serotoninérgica. Então a serotonina é um hormônio do bem-estar, um neurotransmissor do bem-estar, e a dopamina da cognição. Se você parar para lembrar e pensar em familiares próximos ou até mesmo em situações que você tenha vivido, quanto mais estressado você está, mais você pensa, mais conexões neurais você faz. Consequentemente, menos alegre você fica. E quanto mais alegre você está e relaxado está, menos consciente da tarefa do aprendizado talvez esteja por um momento. Significa então, professor, que quando há níveis excedentes de dopamina, os níveis serotoninérgicos estão baixos? Sim, sem dúvida nenhuma. E quando os níveis serotoninérgicos estão muito altos, os níveis dopaminérgicos para o pensamento lógico estão baixos? Claro, imagina quando você está apaixonado. Quando você está apaixonado, os seus níveis serotoninérgicos estão muito altos. Acaba que você tem menor captação neurotransmissional de dopamina. Você acaba sendo orientado pela emoção, acaba sendo orientado e transportado por uma realidade fantasiosa, onde tudo é muito prazeroso, mas nada é muito analisável naquele momento. Então os neurotransmissores são moduladores importantes, é claro, sempre são moduladores importantes comportamentais, e dois deles aqui sendo explicados. Então essa área, quando passa a ter uma reverberação dopaminérgica em sítios receptores chamados de D2, o receptor da dopamina é receptor D2, e ali eu tenho o receptor D2, e basta que eu tenha uma situação ou aviva de maneira conflituosa, esses receptores D2 ficam cada vez mais ativos, a dopamina por conseguinte é absorvida, eu entro num ciclo de vigília estupendo e a dor não desapega da minha cabeça por conta do meu ciclo de vigília dopaminérgico nessa área. Parou para perceber que quem tem dor psicogênica a todo momento fica tentando imaginar onde é que está a dor? Quem tem dor psicogênica é chamado de paciente hipervigilante. Ele senta para assistir a TV, ele fica por dentro vendo o que está doendo hoje, não é? E o que será que vai doer amanhã? Quais são as manifestações orgânicas que ele possa ter, mesmo que sejam irreais. Tudo isso quem gera é o grau de aceitação e acoplamento da dopamina nos sítios ativos ali dopaminérgicos D2 no grupamento anterior. Veja, o professor está falando mais coisa do que falou nas aulas anteriores. E daí, eu não me importo, vocês estão aprendendo mais coisa. Não se preocupem com a prova. Vocês estão entendendo o que eu estou falando nesse momento?
sobre os pacientes com dor psicogênica, sobre as manifestações comportamentais, para mim já basta, tá ótimo. Não se preocupem com prova, não se preocupem com nota. Naturalmente estudem, mas voltamos lá. Então eu tenho sítios receptores dopaminérgicos, um núcleo ali que é o núcleo anterior, que cuida da recepção, da acepção dessa informação de dor neuropática, crônica / psicogênica, tudo bem? Ótimo. Então a gente já fez a decifração desse primeiro núcleo, que se encontra no grupamento de mesmo nome, núcleo anterior do grupamento anterior. Vejamos então o grupamento que fica aqui colado, ficaria colado no outro tálamo do outro lado, né? Aqui eu teria uma aderência intertalâmica, aqui outra, obviamente que as duas encostam, aqui o desenho aqui não permite, eu também não sei desenhar muito bem, então eu tenho aqui uma proximidade, claro, e o grupamento mais medial, ou seja, não lateral, é o grupamento medial, dividido em núcleo medial e núcleo mediano. Então esse um pouco mais lateral é o núcleo medial e esse aqui é o núcleo mediano. Já matando a charada do núcleo mais interno, que passa a ser o núcleo mediano, ele é o núcleo de recebimento de informações viscerais. Então o núcleo mediano as recebe e as transmite para o homúnculo sensitivo. Lembra do homúnculo sensitivo? O giro pós-central do lobo parietal, para aquela área bem basal próxima do sulco silviano, lembra? Começávamos ali somestesicamente com as vísceras. Então olha a importância talâmica, interpreta como sensibilidade visceral e acaba distribuindo corticalmente essa informação para essa área do homúnculo sensitivo, principalmente para essa área mais basal próxima ao corte ali do sulco lateral silviano. Já o grupamento medial, né, é importante para inúmeros outros fatores, inclusive uma correlação que eu talvez não tenha dito, mas importante é que esse grupamento medial ele é bem próximo de um grupamento talâmico que eu não mencionei, que é o grupamento dorsal do tálamo. Então nós vamos simplificar e correlacionar o grupamento medial com o grupamento dorsal do tálamo e sua proximidade com o sistema límbico, com a parte cingulada supracalosa. Então, por exemplo, os desejos, os instintos, eles passam primeiro por esse grupamento e depois são enviados para a região cingulada, são enviados para o giro do símbolo, importante também nessa realização interpretativa. Grupamento medial anterior, ficou faltando o grupamento lateral, e eu lembro que dali dos mais de 6 núcleos que nós temos, exceto os núcleos que são dos corpos geniculados, eu ainda tenho 6. Contando todos os núcleos do grupamento lateral, eu tenho 8 núcleos. Só que nós veremos os 6 que sempre vimos. Nós vamos ver o núcleo ventral anterior, o ventral lateral, o ventral póstero-lateral, o ventral póstero-medial. São 4 aqui e 2 aqui, se vocês recordarem, não é? Eu tenho o corpo geniculado medial e o corpo geniculado lateral. Eu quero do grupamento lateral esses núcleos. Nós falaremos agora do primeiro deles, que é o ventral anterior. Diga. Pode perguntar, gente. Posso? Claro. Ventral anterior, ventral lateral, ventral póstero-lateral, ventral póstero-medial, corpo geniculado medial, corpo geniculado lateral. Nesse sentido, nós vamos começar com o ventral anterior. Grupamento ventral anterior, ele recebe informação do córtex, a programa para mandar para o corpo.
Porque o tálamo, repito mais uma vez, é um terminal integração, que o que sobe por ali passa e o que desce por ali passa. Então, nesse sentido, veja, eu tenho informação do córtex que vem para o ventral anterior e o do ventral anterior para o corpo. Então aqui haverá o que? Programação motora, principalmente de informações motoras para movimentos o que? Grosseiros, ok? Então o grupamento ventral anterior é um grupamento programatório motor. Informação motora do córtex vai para o tálamo. Então, o tálamo faz parte também de uma via chamada de via motora extrapiramidal, de informações grosseiras, informações que não foram encaixotadas e estão descendo prontas do córtex, informações motoras do nosso MIP que não fazem o P da programação no córtex, fazem a motivação no córtex, se integram com a área do corpo no córtex, mas que passam a ser programadas aonde? No tálamo. Assim como em outros locais, passam a ser programadas no núcleo caudado, passam a ser programadas no globo pálido interno e externo, passam a ser programadas no putame. Eu não falei dessas estruturas para vocês, talvez seja a primeira vez que eu esteja as mencionando. O putame, o globo pálido interno, o globo pálido externo, o núcleo caudado. Todos esses que eu citei são núcleos também dessa região central. Mas o tálamo é um muito importante. E já que estamos no diencéfalo, não custa citar, né, o tálamo e esse núcleo que é o ventral anterior. Então é um núcleo de programação motora, programação de movimentos grosseiros. Movimentos que eu penso, que eu concebo no córtex e movimentos, informações para esses movimentos que descem até esse núcleo ventral anterior e que depois são emanados para o corpo para que eu possa gerar movimentos grosseiros, ok? Além disso, eu tenho o grupamento ventral lateral. O grupamento ventral lateral, ele tem uma conexão muito grande com a porção cerebelar. Então o ventral lateral, ele se conecta com o cerebelo, ok? Informações ali da porção mais posterior do cerebelo, que é o que nós chamamos ali de lobo posterior ou a porção cérebro cerebelar, tá? Então as informações ali cerebelares de equilíbrio, elas têm conexão com o grupamento ventral lateral. E mais uma vez, a informação sai do grupamento ventral lateral e vai para o cerebelo. Então, por enquanto, as informações não estão chegando ainda, elas estão saindo. Está saindo do tálamo para o corpo, está saindo do tálamo para o cerebelo. Ok? Ótimo! Então o tálamo, de certa maneira, vai auxiliar previamente, tá, nessas informações cerebelares. O grupamento ventral posterolateral, agora sim, receberá informação do corpo. Que tipo de informação? Tato, pressão, vibração, estiramento, temperatura, dor. Então o grupamento ventral posterolateral é um grupamento que recebe informação que? Somestésica, informação de sensibilidade do corpo. Se eu beliscar o ombro ou o braço, a perna ou o pé do Mário, essa informação de beliscão ou de pressão ou de aquecimento ou de resfriamento ou de vibração ou de tensionamento, essa informação tem que chegar nesse núcleo primeiro, para depois ela ser interpretada aqui como calor, como frio, como dor, como vibração. Essa área interpreta o tipo de informação que eu gerei no teu corpo, não é? Então, por exemplo, se eu piso num prego e dói, essa dor precisa ser interpretada como dor aonde? Nesse núcleo ventral posterolateral. Eu então passo aqui no tálamo a entender que eu estou sentindo dor, mas eu não sei ainda que é o pé que me dói, né? Saberei porque a informação é muito rápida até chegar no córtex, mas se a informação
Se a informação parasse aqui, eu só saberia que estaria sentindo dor e nem saberia onde. Por quê? Porque esse tálamo precisa redistribuir essa informação para o córtex, para a área do homúnculo sensitivo, para a área do pé, se caso eu pisar num prego, para a área da mão, se caso eu fechar a mão ali na porta, entende? Então o tálamo interpreta como dor, como tato, como pressão, como vibração, como estiramento, como temperatura, e daqui envia informação para a área do corpo, que foi beliscada, que foi pressionada, que foi aquecida, que foi resfriada, que foi vibrada, que foi tensionada. Então ele redistribui para a área do corpo. Mas professor, a dor não era aqui? Aqui era a dor o quê? Neuropática, crônica, era a dor o quê? Psicogênica. Aqui é quando a dor chega, não quando a dor é memorizada. Sim ou não? Eu tenho uma área para interpretação inicial do input doloroso. Depois eu tenho uma área para memorização da dor. A área da memorização é o núcleo anterior. A área de interpretação inicial de uma dor corporal somática é no ventral posterolateral. Então, quando a dor chega aqui, ou quando a temperatura chega aqui, ou quando a pressão chega aqui, ou quando o tato chega aqui, é enviado para o córtex, para a área do corpo, que foi tocada, vibrada. E se, claro, eu tiver um afetamento do psique, eu tiver receptores dopaminérgicos no grupamento anterior ativos, essa dor começa a reverberar. Então, mesmo que eu não tenha mais a lesão no corpo, o que acontece? O paciente não tem mais a lesão que tinha no joelho, no cotovelo, sarou, fez o raio-x, a ressonância, a tomografia, não tem nada, está zero. Organicamente ele está o que a gente chama em medicina de está limpo. Então está com o exame por imagem limpo, não tem mais nada, nenhum processo flogístico. Ele pode continuar sentindo dor? Pode. Ou seja, a dor está aqui, ó, no tálamo, no tal do circuito de Papez, que é esse circuito de reverberação da dor. Deu para entender? Então, mesmo que não se tenha uma lesão, mesmo que o mecanismo de regeneração e reparo tenha ocorrido, eu ainda tenho a possibilidade de ter uma dor crônica, exatamente por conta do berço psicológico que foi formado antes de eu ter a lesão. E aí, quando a lesão ocorreu, eu estava o quê? Sensível à cronificação da dor. E essa sensibilidade se dá por sítios ativos dopaminérgicos. Muito bem, faltando aqui um núcleo, que é o ventral posteromedial, é um núcleo com relação ao trigêmeo, a atividade trigeminal. O quinto par de nervos cranianos, que é o nervo trigêmeo, ele manda informação para o grupamento ventral posteromedial, para que depois eu possa interpretar também todas essas características ligadas à inervação trigeminal, ou motoras ou sensitivas. E aí ficou faltando quem? Os dois últimos núcleos da região do rabinho do tálamo, da região do pulvinar do tálamo, o corpo geniculado medial e o lateral. Lembrando então que o corpo geniculado medial ele está envolvido na via auditiva e o corpo geniculado lateral está envolvido na via visual. Muito bem. Então, quando a gente enxerga alguma coisa, né, a informação corre até o corpo geniculado lateral, vai lá para o mesencéfalo, né, nos colículos superiores e depois vai para o lobo occipital na área calcarina para decodificar como visão. Então aquela área ali do corpo geniculado lateral é uma área nucleada, ou seja, núcleos conjuntos de corpos de neurônios, que auxiliam no refinamento da informação visual. Refinamento da informação visual é o corpo geniculado lateral. A mesma coisa acontece com a audição. A informação auditiva, ela vem, só que ao contrário, passa primeiro no colículo inferior, depois no corpo geniculado medial, depois no lobo temporal, para interpretar como audição. Então eu quero esse circuito, eu quero essa via visual e auditiva,
Gravem bem então, hein? A via visual é olho, né? Trajeto do nervo óptico, corpo geniculado lateral, colículo superior, área calcarina do occipito. E a via auditiva é orelha externa, média, interna, nervo coclear, mas passa antes no colículo inferior, depois no corpo geniculado medial, depois do córtex temporal, que é o córtex auditivo, lembra? O giro temporal superior e médio, que era a área primária da audição, porque o giro temporal inferior fazia outra coisa, fazia o quê? Reconhecimento facial, e quando dobrava sobre si, era a área do hipocampo. Nós vimos isso, hein? Diga. Eu posso. Então eu tenho via visual como o olho, o nervo óptico, né, o trajeto do nervo óptico. Esse nervo óptico, ele vai nesse momento abraçar o tronco encefálico, ele vai chegar onde? No corpo geniculado lateral, depois no colículo superior e depois na região calcarina do lobo occipital. Aqui onde tem mesencéfalo, ele não passa pelo mesencéfalo. Passa, ele contorna o mesencéfalo. Depois do colículo superior. Depois o colículo superior. Contorna o mesencéfalo, depois o corpo geniculado lateral, depois o colículo superior, depois a porção calcarina. E aí o occipital. Depois a audição é o contrário. Todo o pavilhão auditivo, a orelha externa, a média interna, o nervo coclear. Depois, como a proximidade do nervo coclear é do tronco, passa onde primeiro? No colículo inferior, depois o corpo geniculado medial, depois o lobo temporal. Aqui não tem cóclea também. Cóclea é a estrutura, cóclea é a casca, e dentro dela a gente tem quem? A endolinfa, perilinfa e acoplada nela a primeira inervação ali de transporte, que é o nervo vestíbulo coclear, o coclear. Passa pela cóclea, né? Mas quem capta o sinal é a inervação. Isso. Tudo bem, pessoal? Ok? Tudo ótimo. Bom, sabido das informações e analisadas as informações talâmicas, silêncio, por favor. Eu tenho agora uma área que é abaixo e à frente do tálamo, que passa a ser o nosso hipotálamo. Olha só, essa é a região hipotalâmica com a haste infundibular, hipofisária e a hipófise, adeno e neurohipófise. Adeno, hipófise anterior, neurohipófise posterior. Então aqui foi o tálamo e aqui é o hipotálamo, a área produtora dos principais hormônios ali. Tá? Então eu tenho não só hormônios que estão prontos, como a vasopressina, o ADH, o antidiurético e a ocitocina, mas também como pré-hormônios que precisam descer através do quê? De uma rede circulatória chamada de rede portal, é o sistema porta hipofisário. Então eu tenho conexões ali arteriovenosas que fazem com que os meus hormônios, pré-hormônios que aqui são produzidos, possam ser maturados na hipófise. Então a hipófise é um órgão de maturação hormonal. Quais são esses hormônios? O hormônio pré-tireoidiano, o pré-GH, o pré-prolactínico, o pré-folículo estimulante, não é? O pré-luteinizante. Todos eles são o quê? Produzidos no hipotálamo e maturados aqui, né? Porque a adenohipófise é uma hipófise glandular, então ela serve para maturação desses pré-hormônios. Nós comentamos de cada um deles em aulas passadas. Luteinizante, descida do leite pelos ductos lactíferos, por exemplo, e produção do mesmo. Folículo estimulante no sexo masculino, por exemplo, para a maturação e produção das células de Sertoli, que fazem o processo de espermatogênese, diferenciação de espermatogônia primária, secundária, espermática e tudo mais.
O LH, que é o luteinizante, estímulo das células gonadais ali testiculares, masculino testículo, né, no homem, estímulo de quem? Das células de Leydig para a produção de testosterona. E na mulher a mesma coisa, tem luteinizante e folículo estimulante, mas são para outros fatores. Luteinizante para progesterona e estrógeno, folículo estimulante para o espessamento do útero, né, da camada que depois irá passar por um processo descamativo, tá, durante a menstruação. Então, para o homem é para uma coisa, para a mulher é para outra coisa. Tá? Isso tudo é produzido onde? No hipotálamo e maturado na hipófise. O pré-hormônio de crescimento, o GHRH, na região de hipotálamo, maturado como GH na hipófise, e que recebe um controle importante do pâncreas. Isso pouco comentado. No pâncreas nós temos vários hormônios: insulina, glucagon, amilina e somatostatina. A somatostatina é um hormônio pancreático. Não tem nada a ver por enquanto ali, mas olha só como indiretamente tem tudo a ver. A somatostatina que o pâncreas produz é um hormônio catabólico. Como que é? Ela diminui a produção de massa muscular, ou seja, reduz a agregação proteica, diminui a formação dos pelos, né, dos cabelos, né, do leito ungueal. Todo o tecido orgânico ele tem um declínio de ganho celular, ou seja, diminui-se o anabolismo por conta da somatostatina. E por que ela faz isso? Porque ela inibe a produção de GH. Tanto que em fisiculturistas, né, os caras que fazem academia, que quer crescer, quer ficar gigante, eles tomam inibidores de somatostatina. Porque a somatostatina não inibe o GH. Então eu tomo um inibidor de quem inibe. Menos com menos é mais. Se eu estou inibindo quem inibe, eu estou crescendo. Então eu estou inibindo. A somatostatina não inibe o GH? Se eu tomo um inibidor de somatostatina, eu deixo o GH produzir a dar com pau, o hormônio de crescimento. Mas é claro que isso tem que ser feito com periodização. Isso tem que ser feito à medida em que há necessidade de prescrição médica e tudo mais. Muito bem. Também é produzido o que no hipotálamo? Vasopressina, que é o ADH, o antidiurético, que vai evitar diminuir a diurese, vai reter líquido endovasal, vai diminuir a filtração glomerular, diminuir ali a diurese. E a ocitocina, que é um hormônio do bem-estar. Pico de liberação ocitocínica feminina é durante o processo gestacional e um pouco pré-parto. Porque a ocitocina, assim como a relaxina, que é um outro hormônio, ela atua no tecido colagenoso conectivo. Por isso que a barriga fica distendida dessa maneira, né? Muitas das vezes sem ter ruptura de tecido colagenoso. Muitas das vezes dá uma estria ou outra, né? Mas você não tem uma distensão absurda a ponto de romper. Às vezes, sim, com predisposição genética e fatores de hiperpressão abdominal e muita fraqueza de abdômen, você pode ter uma hérnia umbilical, mas é mais difícil. Diga. Eu perguntei pro médico e você não me respondeu, então eu você. Tá. Por que eu tenho alergia à ocitocina se eu tenho no meu corpo? Tá, a ocitocina que você tem alergia provavelmente é a ocitocina induzida, não é a tua ocitocina, é a induzida através de fármacos, de alimentos. Então, eu sou mãe, eu tive uma cesárea. Perfeito. E eles colocaram, e na hora eu tive reação alérgica. Sim, sintética. E eles ficaram tipo em cima de mim, nossa, mas por que ela teve? Se a gente estava tendo e na hora ali, não tem em cima de mim. Isso é básico, dentro da endocrinologia isso é básico. Você tem essa reação, né, por uma substância que é sinteticamente produzida, não a tua. O efeito é para ser o mesmo, mas a molécula não é criada da mesma maneira. A mesma coisa a adrenalina. Você tem adrenalina, você injeta por uma parada cardiorrespiratória. Só que você não está injetando adrenalina, você está injetando epinefrina. Deu para entender? Eles chamam de ocitocina porque o efeito é para ser o mesmo, mas a molécula é um pouco diferente. Entende? A mesma coisa a adrenalina da epinefrina. Então,
Concluindo o raciocínio, você tem quando é uma medicação, ou quando eu estava citando um alimento, ou um fármaco, quando vem de fora, entende? Aí se, por exemplo, tem alimentos que têm uma molécula muito parecida com a ocitocina, né? O triptofano tem uma molécula de estímulo muito parecida com a ocitocina. O triptofano que vai produzir serotonina lá depois. Por exemplo, o chocolate. O chocolate é rico em triptofano. Tomara que você não tenha alteração com o consumo do cacau, né? É o que se espera, porque é tão gostoso, né? Mas deu para entender? É por conta da origem da molécula. Pessoal, tálamo e hipotálamo. Copiado? Beleza? Ah, professor, você vai cobrar os núcleos hipotalâmicos? O supraquiasmático, o pré-óptico, o óptico, o núcleo arqueado? Não. O Mário está Como é que respondendo. é, Mário? Responde. O Mário Eu vou tá cobrar? respondendo. Não vou. Isso, Mário. É pela entonação da frase, esperava-se que eu não fosse cobrar, né, Mário? Ah, de bom, né? Muito bem. Além de tálamo e hipotálamo, eu tenho uma região importante aqui, que é qual? A região de subtálamo. É o pântano cerebral. Muito se pesquisa e pouco se conclui. Às vezes também, né? A gente pode ficar pesquisando, assim como a aderência intertalâmica. Por ali passam fibras axonais e não tem núcleo.